Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, nessa encarnação me chamo Devanir. Faço parte do grupo de palestrantes da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, né? E diante desse momento em que é necessário o isolamento, né, nós estamos aí buscando por meio das mídias eletrônicas, né, por meio da tecnologia, levar a todos os nossos irmãos que já nos acompanhavam pessoalmente, agora poderem assistir, né, a nós por meio desses vídeos, é, levando a mensagem do Evangelho, do Livro dos Espíritos e todas as reflexões que o nosso conhecimento nos permite, né? Então, eu convido a todos nesse momento para que possamos fazer uma prece por todos nós, né? Por essa terra que nos acolhe, por este momento que atravessamos, para que ele possa trazer equilíbrio, né? Que a gente possa buscar aí por meio de todos os esforços, de todas as necessidades, ou de todas as condições necessárias, né, para podermos trabalhar, né, junto com o Mestre, nessa obra em que é importante o empenho de todos. Então, que nós possamos, por meio da prece que Jesus nos ensinou, elevarmos o nosso pensamento a Ele e elevarmos o nosso coração a Deus, né? Que o Pai de infinita misericórdia ampare a todos os nossos irmãos, ampare o nosso lar, né? E que nos ampare, nos dando força, nos dando paz e harmonia para enfrentarmos mais um desafio, mais uma provação, para que estejamos todos preparados para tudo o que há de por vir. Então, que a prece que Jesus nos ensinou, nesse momento, possa nos trazer o conforto e a alegria de estarmos passando por todas essas coisas, sem nos desesperarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, queridos irmãos e irmãs, então, no dia de hoje, nós vamos aqui tratar do item 16 do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Jesus, pelos esses ensinamentos, né, nos mostram que todos nós estávamos preparados para este momento, né? Todos nós fomos capazes de nos programar para reencarnarmos nesse momento em que seria necessário um esforço maior de todos para que pudéssemos superar todas essas dificuldades, né? Então todos nós fomos chamados ao trabalho no tempo certo e aí sabíamos que estaríamos nesse momento no planeta Terra, ou reencarnado ou desencarnado, para trabalhar nesse momento em que seria necessária a união de todos, a compreensão, o amor, a misericórdia, né? Então, por isso é que ele nos diz que todos nós fomos chamados. Mas dentre os que estão chamados, né, os que foram chamados, são poucos os que serão escolhidos para o trabalho, porque nem todos apresentam a mesma condição de desenvolvimento e entendimento. Então nós vemos no nosso dia a dia, né, enquanto uns estão aí sacrificando as suas vidas, estão sacrificando o convívio com seus familiares, né, outros estão tentando tirar proveito
dessa situação, né, lesando muitas vezes o seu semelhante, né, levando pessoas ao desespero, ao choro, né, e então eles não compreenderam ainda a importância de trabalhar na vinha do Senhor. Eles não entenderam ainda o que é amar ao próximo, o que é amar a Deus, né? Então, não tem como você escolher para o trabalho um trabalhador despreparado, né? Porque ele pode, com isso, acabar levando até a sua própria falência, né? Falência no sentido de, ao invés de vencer nesta encarnação, acabar por jogá-la fora, por desperdiçá-la, né? Então, como nos traz lá a parábola da festa de núpcias, né, não é necessário somente ser convidado, precisa estar trajando os trajes adequados, né, para o momento. Então, por isso é que ele não vai nos dizer aqui que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus. Ou seja, nem todos os que estão se apresentando para o trabalho estão capacitados para o trabalho, né? Então aqui o tema de hoje é reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Então nós que nos dedicamos à divulgação da doutrina dos Espíritos, aos ensinamentos de Jesus, né, nós seremos reconhecidos no nosso retorno não só pelo que falamos, né, porque, como nós sempre temos a oportunidade de lembrar, falar do Evangelho é a parte mais fácil, né? Viver o Evangelho é que é a nossa dificuldade. Nós estamos num processo de reformação, né? Estamos tentando corrigir as nossas falhas, as nossas dificuldades, porque essa é a tarefa mais difícil. Nós temos que dar o exemplo, né, da bondade, não só falar sobre a bondade. Então aqui no trecho do item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, ele começa assim, né? Foi trazido em 1863 por Simeão, e ele diz aqui: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como a obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigam a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quais são os poucos os que colhem? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, moldá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos.
pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam seca aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-la, né? Então aqui nós vamos entendendo com o Evangelho que a espiritualidade vem colaborar com o ensinamento que o Cristo nos deu, né? Que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus, né, que vieram pelos que precederam o Cristo, né? Então os profetas trouxeram muitos ensinamentos de Deus, né? Trouxeram muitas formas ali de fazer-nos entender o que era Deus, né? O que Ele esperava de nós. Muitos deles, né, trouxeram ali as informações da vinda do Cristo. Então, no momento em que eles trouxeram e registraram essas coisas, ao longo da história, muitos de nós fomos fazendo más interpretações, ou interpretações que nós acabamos moldando conforme as nossas necessidades. E aí a essência, né, do ensinamento que fora trazido em comunicação direta com os enviados de Deus foram se perdendo em alguns momentos, né? Então muitos dos nossos irmãos pregavam mais, né, pela sua exposição do que pela exposição verdadeira da palavra de Deus, né? Nós vemos hoje várias pessoas, né, que foram encarregadas de trazer essas informações, acabando por se perder, né, nos ensinamentos, porque muitas vezes, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, elas acabam tentando se fazer maior do que a palavra, né? Muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, né, ela se lança na condição de expoente principal, né, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Deus. E com isso acaba prejudicando as pessoas, porque às vezes as pessoas têm até medo de se aproximar, né, têm até medo de perguntar, de questionar, porque se sentem diminuídas, né, diante de determinadas pessoas, coisas que o Cristo deu o exemplo contrário, né, quando ele foi servir a todos aqueles que estavam ao seu redor, né, foi oferecer-lhes uma palavra de conforto, foi curar-lhes as chagas, né, as suas feridas. Então, o Cristo mostrou humildade, né? Mostrou compreensão, mostrou perdão, mostrou todas as coisas boas que nós, espíritos em processo evolutivo, podemos fazer, né? Então ele nos dizia sempre isso, que olha, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Nós precisávamos ter fé. Então, quando ele nos fala que nós somos o sal da terra, né, nós somos as peças que vão dar sentido, né, para a vida na terra. Nós seremos os trabalhadores da última hora, né, nós seremos aqueles que irão trabalhar para que todo o processo de transformação do planeta se concretize, porque esse processo ele não se fará pelas coisas materiais, ele se fará pelos espíritos que aqui habitam. Então muitos estão esperando um cataclisma, esperando que algo destrua aqueles que são maus, né, que haja alguma coisa que possa destruir todos aqueles que numa concepção ou num julgamento errado,
nós entendemos que não seriam merecedores de estarem aqui. Então as pessoas estão achando que Deus vai intervir no processo evolutivo da Terra com alguma forma de tirar de uma vez todos aqueles que nós achamos que estão atrapalhando. E isso não é verdadeiro. Né? O processo evolutivo do espírito não dá saltos e Deus não derroga, né? Ele não muda nenhuma das suas leis. As leis de Deus são imutáveis, assim como Ele. Então, nós aprendemos pelo livro dos Espíritos a lei do progresso, que o progresso não dá salto, tudo vai acontecendo dentro do seu tempo, né? Tudo vai acontecendo na medida em que o espírito tem capacidade de compreender aquilo que se passa. E nós estamos vivendo um momento de transformação em que todo o conhecimento necessário já foi nos trazido antes. Então hoje eles estão nos mostrando que não adianta só falar de Jesus, não adianta só falar de Deus. É necessário que comecemos a agir como Jesus, né? Então nós temos ali a música, né, que nos mostra amar como Jesus amou, né? Então todas as coisas que ele fazia, né, nós temos que começar a ver o mundo como ele viu, né? Plantando a semente do amor nesta terra e trabalhando para que ela fosse totalmente ali preparada para frutificar no momento certo, né? Então agora nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta só dizer que fazemos. Não adianta mais só chegar diante do público, né, e falar palavras bonitas sobre o Evangelho. Agora é o momento de viver o Evangelho. Todos nós estamos sendo levados à reflexão da vida, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós podemos fazer. Então é importante que a gente entenda isso. É importante que nós saibamos, né, controlar a nossa ansiedade, controlar o nosso desespero, né, controlar todas as coisas que nos tiram do eixo e do caminho do Cristo. Agora é necessário que nós mostremos que nós estamos vestidos adequadamente para a festa de transformação. Nós precisamos agora, né, mostrar que nós estamos capazes, né, de trabalhar na vinha do Senhor, de trabalhar na colheita, porque agora é o momento, né, é o momento de colhermos tudo aquilo que plantamos, porque é um momento em que os ajustes, os acertos de contas serão levados até o ponto principal, né, para que não se deixe nada para trás. Nós vamos entender que o mal, né, ele não será extirpado nem extinguido da terra por completo, mas o que vai acontecer é que os espíritos que aqui permanecerem, eles já não estão tomados tanto pelo desejo da maldade como nos dias de hoje, né? Então nós vamos ver se extinguir da terra, né, os assassínios, né, todas essas maldades que são feitas uns com os outros, né, as enganações, né, todos esses aproveitamentos da falta de conhecimento dos irmãos, né, essa exploração, escravidão, né, tudo isso que nós vemos que atrapalha o nosso convívio, né, porque não é possível que a gente consiga ser feliz numa terra que esteja na condição com que a terra está hoje. Não se consegue ser feliz sabendo que uma pessoa, né, não tem o que comer, que uma pessoa está morrendo por doenças, né, que são ocasionadas porque não há um tratamento adequado, né, do esgoto nem da água que ela bebe, né.
Não dá para se conviver nem para ser feliz num ambiente em que poucos têm muito e muitos não têm quase que nem o necessário, né? Então isso é que Jesus chama para a nossa reflexão nesse momento. Então ele está nos mostrando isso, que é importante a gente entender que nós temos que trabalhar pelo todo, que nós não vamos trabalhar individualmente. Nós estamos vivendo um momento agora em que nós estamos percebendo a importância de vivermos em sociedade, de vivermos em harmonia. Nós estamos levando para o nosso lar, né, agora a oportunidade de equilibrar todas as coisas. É importante nós fazermos, né, se não fazíamos antes, começarmos a fazer o Evangelho no lar, né? As pessoas precisam se compreender, né? As pessoas precisam se ajudar. Não dá para deixar uma responsabilidade única e exclusiva sobre uma pessoa só. É necessário que todos os membros de uma família trabalhem para o seu equilíbrio, né? Então, o que nós estamos falando, não adianta ir para fora, falar de Deus, pregar o Evangelho, né? Tomar o tempo das pessoas, pedindo-lhes atenção para que elas possam ouvir aquilo que está nas Escrituras, aquilo que está nos Evangelhos, se nós não estamos conseguindo trazer isso para dentro dos nossos lares. Então não adianta dizer Senhor, Senhor, e na hora que nós chegarmos ao ponto de prestarmos conta daquilo que fizemos, nós não conseguirmos apresentar um trabalho que esteja pelo menos adequado com a condição evolutiva em que nós nos encontramos. Porque hoje nós já seremos cobrados pelo muito que nós já aprendemos, né? Como nos traz o Evangelho. A quem muito for dado, muito será pedido. Então, neste momento, é necessário que se comece a colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu sobre Jesus e sobre Deus. Agora é hora de olhar para o seu irmão, né, e ver nele um verdadeiro irmão. Nós não temos mais essa condição de discriminação. Nós inventamos coisas na sociedade que nos afastam. Então nós criamos classes sociais, nós criamos distinção de raça, de credo, de cor. E tudo isso, gente, se acaba com a morte do corpo físico. Tudo isso fica sem importância quando nós somos chamados a deixar esta ferramenta no planeta em que nós decidimos e fomos, né, nós fomos, na verdade, fomos convidados para habitar e agora temos que deixá-lo. Então, essa condição que nós usamos para discriminar e separar as pessoas, ela não tem importância no mundo espiritual. Porque hoje nós que estamos encarnados num determinado país, podemos ter encarnados em outras oportunidades, em países que hoje nós discriminamos. Ou talvez, se nós ainda não tivemos a oportunidade de passar por lá, mas se nós insistirmos nesse pensamento de ficarmos separando as coisas conforme nós julgamos serem as mais importantes, nós poderemos nas próximas encarnações estar passando por experiências nesses países que nós abominamos hoje. Então nós temos que entender isso. Nós temos que observar que é importante que nós nos vejamos todos como uma irmandade espiritual, que nós consigamos entender a nossa vida como seres espirituais, não como seres materiais, porque nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Então nós não somos,
né? Espíritos, não somos espíritos encarnados, né? Não somos seres que vivemos na matéria e depois deixamos de existir quando nós somos chamados a deixar o nosso corpo físico. Então nós trazemos experiências de muitas oportunidades. Então já fomos brancos, já fomos negros, né? Já fomos amarelos, já fomos vermelhos, nós já fomos ricos, já fomos pobres, né? Ou se não fomos, seremos, porque é necessário para o espírito que vivencie todas as experiências, para que ele possa amanhã ajudar aos irmãos que passam por essas necessidades. Então, como ensinar a resignação se nós não conseguirmos nos resignar diante da condição que vivemos? Se nós não conseguirmos entender, como nós sempre falamos, né? Resignar-se não é deixar as coisas acontecer. Resignar-se é entender que eu tenho que viver, porém determinadas coisas não estão sob o meu controle. E assim eu convivo com elas e vou fazendo o melhor que posso para passar por esse período, porque eu sei que amanhã será melhor do que está sendo hoje. Então é importante, meus irmãos, que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga hoje não simplesmente da boca para fora pregarmos o Evangelho, mas que tenhamos o Evangelho nas nossas atitudes, que a gente consiga levar aos nossos irmãos o conforto necessário para que o seu coração entre em paz, entre em harmonia, e assim caminhamos todos juntos, por todos sempre. Então, muito obrigado pelo amparo de todos, muito obrigado pelos espíritos amigos que nos inspiraram e nos deram forças para que esse momento fosse possível, e novamente com a prece que Jesus nos ensinou, nós agradecemos mais esta oportunidade de estarmos juntos em coração e que logo, logo conseguiremos estar juntos fisicamente e nos abraçando e nos confraternizando. Então vamos elevando nosso pensamento a Deus, mantendo nosso pensamento elevado a Deus e aos espíritos amigos e a Jesus, e que a prece que Ele nos ensinou nos dê paz e conforto e que possa nos fortalecer para que consigamos levar a todos os nossos irmãos a paz e a tranquilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Grande abraço.